Salmo de número 84, vamos fazer uma primeira leitura da palavra de Deus e refletir sobre a comunhão com o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta, duas perguntas, melhor dizendo, para iniciarmos a nossa reflexão desta noite. Primeiro, você tem tempo para orar? Você tem tempo para orar? E a segunda pergunta, quanto tempo do dia você passa em comunhão com Deus? Quanto tempo do dia você passa em comunhão com Deus? Infelizmente, há muitas pessoas que dizem que não tem tempo para orar. Não tenho tempo para orar, é muito difícil, a minha vida é muito corrida. Mas a realidade é que cada um de nós temos que administrar o nosso tempo. Existe algo que nós temos no nosso bolso e em nossas mãos, que muitas pessoas dizem que não tem tempo de orar, mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente percebe que de fato nós temos muito tempo. Por exemplo, de acordo com os relatórios mais recentes, o brasileiro passa em média, cerca de 3 horas e 37 minutos por dia no celular. 3 horas e 37 minutos, ou melhor dizendo, 3 horas e 37 minutos em redes sociais. Não é nem em celular, é em redes sociais. Em celular, isso sobe para 5 horas a 7 horas. Então brasileiros passam em média 3 horas e 37 minutos por dia em redes sociais. E por que eu estou falando dos brasileiros? Tá? Não é algo mundial. Porque nós brasileiros somos o segundo maior país do mundo que passa mais tempo em redes sociais por dia. O primeiro país é a Colômbia. O Brasil é o segundo maior país que passa mais tempo em redes sociais por dia. E a cada geração, o tempo ele vai só aumentando. Por exemplo, a minha geração, que é a geração Y, que é a geração entre 25 a 44 anos de idade, nossa geração passa 3 horas e meia por dia. Mas a geração Z, de 16 anos a 24 anos,
passa em média 4 horas e 20 minutos por dia. E o tempo vai só aumentando. O que mais assusta nisso tudo, meus irmãos, é o conteúdo. É o que as pessoas veem nas redes sociais. Cada vez mais as pessoas têm deixado o que realmente importa na internet. Para o que a internet ela foi criada. Como, por exemplo, notícias, tutoriais, estudos, vídeos inteligentes, postagens de amigos, conexão com os parentes e com os amigos, conversar com as pessoas. Cada vez menos as pessoas conversam umas com as outras nas redes sociais. Já não virou mais uma rede social porque não tem mais o social, né? Não tem mais a parte do social. E agora as pessoas elas gastam mais tempo com vídeos rápidos e memes, né? Aqueles videozinhos curtos sem sentido, coisa que não agrega valor algum. É chamado esse tipo de vídeo de brain rot. Isso nunca vou falar, você pode pesquisar depois. Brain rot, ele significa apodrecimento cerebral. São vídeos curtos que já são preparados para ser assim, já são criados para ser esse tipo de brain rot. São vídeos curtos que não agregam em nada, que não te ensina nada, não faz você pensar em nada. E as pessoas assistem esse tipo de vídeo só para passar o tempo. Ah, não quero pensar em nada. Vou abrir o TikTok, vou abrir o Instagram, vou abrir qualquer coisa e vou ficar aqui passando o dedo, sem pensar em nada, sem refletir em nada. Eu vou só ficar passando aqui. E quanto mais você assiste esse tipo de conteúdo, mais ele vai ser apresentado para você. Fora joguinhos que também não te acrescentem nada, não te eduquem nada e por aí vai. Simplesmente, esse tipo de vídeo e esse tipo de utilizar a rede social é para te deixar estático e te faz cada vez mais burro. A realidade é essa. Agora, por que eu trouxe essas informações? O que essas informações têm a ver com o Salmo 84? O que isso tem a ver com o Salmo 84? Quero te perguntar novamente. Você tem tempo para orar? Quanto tempo do seu dia você passa em comunhão com Deus? Obrigado. Quanto tempo do seu dia você passa em comunhão com Deus? Quanto tempo do dia você passa em frente de um celular, em frente de uma televisão, ou gastando o seu tempo com coisas inúteis? Talvez você possa pensar assim, pastor, nem rede social eu tenho. Pastor, nem celular eu tenho. Tá, mas de alguma forma, talvez você gaste tempo sem fazer nada. Talvez você gaste tempo à toa, fazendo coisas que não te agregam em nada, que não fazem diferença. E você diz, nossa, não tive tempo para orar. Será mesmo que você não teve tempo para orar? Quando você chegar diante de Deus no céu, será que Deus te perguntar para você, e aí, quanto tempo você tem para orar por dia? Você vai realmente dizer, não, Deus, eu não tive tempo. Não tive tempo do meu dia para orar. Será mesmo que você não teve? Você realmente não tem tempo para Deus? O Salmo 84, ele foi escrito pelos filhos de Corá. Corá, que era o seu pai, ele foi um dos homens que se rebelou contra Moisés e contra Arão lá no deserto. Isso está em Número 16. E essa introdução vai ser importante para entendermos o texto. Corá questionou a autoridade espiritual de Moisés e buscou o sacerdócio para si, cheio de orgulho. E por isso ele foi julgado por Deus, um chão se abriu e ele então caiu dentro deste chão, ele foi julgado desta forma. No entanto, lá em Números 26, 11, diz que os filhos de Corá, que são os autores deste salmo e de alguns outros salmos também na Escritura, os filhos de Corá não morreram. Por quê? Porque eles não participaram da rebelião do seu pai e foram poupados por Deus.
marcando o início de uma linhagem que por séculos serviu ao Senhor, como músicos, como cantores e também como porteiros do tabernáculo de Deus. Estes homens, os filhos de Corá, eles não seguiram o exemplo do seu pai. Eles não seguiram o exemplo das pessoas que se rebelaram. Eles foram diferentes. Eles olharam para o mundo e falaram: nós não vamos seguir. Nós não vamos seguir homens ímpios, nós vamos seguir essa tendência de se rebelar contra o líder Moisés, nós não vamos rebelar contra Deus, apesar do nosso pai ter feito isso, mas nós vamos ser diferentes. Nós vamos servir a Deus todos os dias de nossas vidas. Nós vamos buscar a presença do Senhor todos os dias de nossas vidas. Estes homens preferiam estar na presença de Deus, mesmo em um serviço humilde, que era o serviço de porteiro, do que se rebelar contra o Senhor, do que querer autoridade para si mesmo. Novamente a pergunta: quanto tempo do dia você passa em comunhão com Deus? Será que você é como Corá, que se rebelou contra Deus, ou você é como os seus filhos, os filhos de Corá, que olharam para o exemplo do pai, olharam para o exemplo do mundo e falaram: não, eu quero buscar a presença de Deus todos os dias da minha vida. Eu vou buscar ao Senhor todos os dias da minha vida. A pergunta, então, que nós veremos hoje é: como ter comunhão com Deus? Como eu posso buscar a presença de Deus? Como eu posso orar mais? Como eu posso ter comunhão com o Senhor? 3 pontos aqui que nós veremos essa noite. Primeiro, versículos de 1 a 4. Para ter comunhão com Deus, deseje a presença de Deus. Para ter comunhão com Deus, deseje a presença de Deus. Novamente, o texto diz, Novamente o texto diz o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. O interessante desse texto é que o que faz este tabernáculo ser tão amável não era a construção do tabernáculo, não era porque era uma tenda bonita ou algo assim, mas o que torna este tabernáculo amável para estes homens é porque representava a presença do Deus vivo naquele meio. Estes salmistas, eles tinham um grande desejo de estar na presença do Deus vivo. E assim como um pardal e a andorinha que encontraram refúgio na casa, assim também o salmista, ele encontra refúgio na presença de Deus. Por isso ele diz que são bem-aventurados, ou seja, são felizes aqueles que habitam na casa de Deus e louvam o Senhor para sempre. O autor, já do passado, chamado Charles Spurgeon, ele fez um comentário sobre isso que é bem forte, mas eu achei muito interessante e acho importante de colocar aqui nesse sermão. Ele diz o seguinte: ele comenta que alguns precisam ser praticamente açoitados para ir para a igreja. Então ele diz, alguns crentes, eles precisam ser praticamente açoitados para poder ir para a igreja. Enquanto o salmista, ele clama para estar na presença de Deus. Ele clama, o seu coração clama, deseja estar diante do Senhor. Mas infelizmente, muitos crentes precisam ser levados à força para a igreja. Mas o coração cristão, ele deseja
a presença de Deus? Você tem o desejo de ir à presença de Deus? Você tem o desejo de orar? Você tem o desejo de conversar com Deus? Você tem o desejo de ir à igreja para orar, louvar e ouvir a pregação da palavra do Senhor? Se não, se você não tem desejo nenhum disso, então clame ao Senhor. Clame a Deus para transformar o seu coração, para que você sinta desejo de estar aqui em nosso meio, desejo de orar ao Senhor. Ore cada vez mais. Diga ao Senhor: Deus, assim como eu sinto fome, assim quando vai chegando 11h30, 11h30, meio-dia, eu já começo a sentir fome. Esse desejo, que seja esse desejo também, que eu sinta pelo Senhor, que eu sinta por estar diante do Senhor, que eu sinta por orar. Então, primeiro, para ter comunhão com Deus, deseje a presença de Deus. Deseje estar com Deus. Ore pedindo ao Senhor para ter o desejo de orar cada vez mais. Segundo, versículos 5 a 7, para ter comunhão com Deus, confie em Deus de todo o coração. Confie no Senhor de todo o coração. Versículos 5 a 7 diz assim: bem-aventurado aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Meus irmãos, quando o nosso coração ele encontra o caminho de Deus, nós nos tornamos bem-aventurados, pois finalmente encontramos aquilo que a nossa alma tanto anseia. A nossa alma deve ansiar pela presença de Deus. E quando nosso coração então é alinhado a este desejo, nós encontramos então um coração reto, nós encontramos um caminho reto. Quando isso acontece, aquilo que parecia deserto se torna em um manancial de águas, em um oásis, em um local onde a água jorra e não tem fim. Deus restaura a nossa vida quando vamos até a sua presença. Deus enche o nosso coração com alegria quando nós começamos a orar e quando nós confiamos em Deus, o nosso coração. Deus corrige os nossos caminhos para que assim nós possamos andar na direção certa até a sua presença. Então, o segundo ponto, ou completando o primeiro e o segundo ponto, para ter comunhão com Deus, primeiro, deseje a presença de Deus, e segundo, confie em Deus todo o seu coração. Confie nele de todo o seu coração. E terceiro, versículo 8 a 12, para ter comunhão com Deus, priorize estar com Deus do que qualquer outro lugar. Priorize estar com Deus do que qualquer outro lugar. 8 a 12 diz assim: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Eu quero usar uma ilustração sobre esse ponto aqui. Se você está andando na rua e de repente você vê uma criança sozinha, está no centro da cidade e de repente você vê uma criança totalmente sozinha, talvez 4, 5 anos de idade, totalmente sozinha.
você vai pensar talvez em duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o pai ou a mãe dessa criança são irresponsáveis e deixou a criança sozinha. Então essa talvez seja a primeira possibilidade. Os pais dessa criança vão perguntar: onde está o pai dessa criança? E se você não encontrar, rapaz, que pais irresponsáveis, deixou a criança totalmente sozinha, está perdida aqui no meio do centro. A segunda possibilidade, menos provável, mas é uma segunda possibilidade, é que esta criança é uma criança desnaturada, é uma criança rebelde, fugiu de casa sem os pais saberem e agora está sozinha. Tem bons pais, mas a culpa, nesse caso, seria da criança, que é uma criança rebelde, que não tem educação e fugiu da casa ou fugiu da presença dos pais. Por que eu usei essa ilustração? Meus irmãos, o nosso Pai Celestial não é um pai irresponsável. O nosso Pai nunca deixa os seus filhos sozinhos. Ele nunca abandona os seus filhos. Então, se nós não estamos como filhos de Deus Pai, se nós não estamos constantemente andando com o nosso Pai Celestial, só pode significar uma coisa: se a culpa não é de Deus, a culpa é de quem? A culpa é nossa. O que eu quero dizer com isso? Se nós não oramos ao Senhor, se todos os dias nós não vamos à presença de Deus, se nós sentimos que Deus está distante de nós, se nós sentimos, percebemos, poxa, estou tão distante de Deus, a minha vida espiritual está tão ruim, eu não consigo orar, eu não consigo se achegar a Deus, eu não consigo estar na presença de Deus, a culpa é de quem? É de Deus? Não, porque Deus sempre está presente, Deus sempre está do nosso lado. Então a culpa é de quem? A culpa é nossa, a culpa é do nosso coração. Por isso nós devemos priorizar estar com Deus o tempo todo. Ele é o nosso Pai e Deus quer andar conosco todos os dias. Deus quer estar conosco, Deus quer nos ouvir, Deus quer gastar tempo conosco. Ele não é um Pai desnaturado, Ele é um Pai presente. Mas nós, muitas vezes, não queremos. O salmista deixa claro que ele prefere estar à porta da casa de seu Deus do que estar nas tendas da perversidade, neste mundo afora. Ele entende que um dia diante do Senhor vale mais do que 1000 dias longe de Deus. Meus irmãos, há tanta gente que diz que é crente, mas prefere passar 1000 dias longe da igreja, longe da comunhão com os irmãos, longe da comunhão com Deus, longe da palavra, longe da oração, do que ir um dia na semana para poder cultuar a Deus. Prefere gastar horas no celular, horas e horas, do que separar 10 minutos do dia em oração ao Senhor. Como eu disse, nós passamos em média 3 horas e 37 minutos em redes sociais, mas muitos crentes não conseguem passar 10 minutos do seu dia lendo a Bíblia e orando. 10 minutos do seu dia. Muitos não conseguem, muitos não fazem isso. Prefere trabalhar para ganhar o seu dinheiro. Não, vou trabalhar para ganhar meu dinheiro. Ok, nada mais justo. Mas quando a gente fala para trabalhar para a obra de Deus, aí é difícil. Aí é demorado. E aí eu tenho que ver se eu vou ter tempo. Tenho que ver se eu vou conseguir marcar na minha agenda, porque não prioriza a igreja, não prioriza a comunhão com Deus, não prioriza servir ao Senhor na sua vida. Por isso, meus irmãos,
aqueles que estão perto de Deus, aqueles que estão vindo na igreja, aqueles que estão com o Senhor, ore por aqueles que estão afastados. Ore por aqueles que priorizam muito mais a vida neste mundo do que a vida com o Senhor. Ore para que os seus corações mudem, eles encontrem felicidade em Deus. Voltem para a comunhão com o Senhor. Meus irmãos, para ter comunhão com Deus, deseje a presença de Deus. Confie nele de todo o seu coração e priorize estar com ele do que em qualquer outro lugar. Para ter comunhão com Deus, deseje a presença de Deus, confie nele de todo o seu coração e priorize estar com ele do que em qualquer outro lugar. Quero fazer então algumas aplicações. Primeiro, há um detalhe importante nesse texto. Por 4 vezes, ele chama Deus de o Senhor dos Exércitos. E quando a gente olha sobre esse texto, um texto tão lindo, falando sobre a comunhão com Deus, que ele deseja estar diante do Senhor, de repente ele fala, o Senhor dos Exércitos. Parece algo até meio desconexo. Mas por que ele chama, por que os filhos de Corá chamam Deus de Senhor dos Exércitos, em um salmo que fala sobre a presença e a comunhão com Deus? Esse termo, ele se refere em dizer que o Senhor está no comando sobre todas as hostes angelicais e todas as forças do universo. Para os filhos de Corá, isso afirmava que Deus ele possui um controle total sobre o céu e sobre a terra. Como porteiros do templo, eles associavam esse título à Arca da Aliança, em que eles viam o trono de Deus, e ao chamá-lo assim, eles reconhecem Deus como o Rei Supremo. O que isso significa? Que nós só podemos ter comunhão com Deus, porque Deus venceu todo o mal, venceu tudo o que nos impedia de ter comunhão com Ele. Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte que nos separava. Deus é o Deus que vence qualquer inimigo, qualquer coisa que nos separe da sua presença. Ele é este Deus, e em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai. Hebreus 4,14 diz, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. O texto está dizendo, Jesus entrou na presença do Pai e deixou a porta aberta, para que nós possamos entrar por meio da oração. Hoje você pode ter comunhão com Deus, não mais em um tabernáculo, não mais ficar à porta do tabernáculo, porque só o sumo sacerdote poderia entrar. Hoje, você tem acesso ao Santo dos Santos. Hoje, você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa mais ficar desejando a presença de Deus, porque você já tem a presença de Deus em Cristo Jesus. Mesmo sabendo disso, nós muitas vezes não vamos à presença do Senhor. Nós muitas vezes não oramos. Portanto, quero fazer 3 aplicações. Primeiro, deseje todos os dias conversar com Deus e ter comunhão com Deus. Faça de Deus o seu refúgio, a sua casa, o seu abrigo. Deseje. Ore ao Senhor, Deus, se eu não tenho desejo, então mude meu coração para que eu deseje este momento com o Senhor, para que a minha alma possa estar sedenta por este momento que eu separo do meu dia para orar a Ti. Segundo, confie no Senhor.
Coloque o seu coração diante de Deus todos os dias e confie que Ele vai reavivar a sua alma, que Ele vai transformar o seu coração e você vai se tornar bem-aventurado em Cristo Jesus. E terceira e última aplicação: coloque o tempo com Deus como uma prioridade em sua vida. Normalmente, quem separa esse tempo com Deus, quem separa esse tempo de oração, às vezes separa o pior horário do dia. Quando der tempo, antes de dormir, a pessoa está cansada, acabada, aí vai fazer uma oração longa de joelhos antes de dormir, e aí não sabe por que acorda, né? Ou melhor, dorme e depois percebe, poxa, não consigo orar. Ou então, separa um momento de extremo sono ou na correria do dia, poxa, não tenho tempo para orar. Separe o melhor tempo. Aquele tempo que você iria mexer no celular. Aquele tempo que você ia fazer alguma coisa que você gosta. Separe esse tempo para Deus. Coloque como prioridade. Primeiro, o trabalho. Tem uma frase, se não me engano, de Agostinho, que é orare e labutare. A ideia é ore e trabalhe. A oração é um trabalho. Ore ao Senhor. Primeiro o trabalho, primeiro ore, depois vá para o seu lazer. Depois vá curtir a rede social ou qualquer outra coisa do tipo. Mas primeiro, dedique esse tempo em oração. Talvez você diga, eu não tive tempo para orar. Mas a realidade, meus irmãos, é que sempre temos tempo para orar. Sempre temos tempo para conversar com Deus. A questão maior é o que estamos priorizando. Se estamos priorizando o tempo com Deus, ou estamos priorizando a nossa curtição, a nossa vida, as nossas coisas. Vamos orar. Pai querido, ó Deus, a começar em mim, ó Pai, nos ajude a orar mais, nos ajude a ter mais comunhão com o Senhor. Meu Deus, a gente consegue passar 30, 40 minutos na frente de redes sociais, na frente de filmes, mas a gente não consegue passar 5 minutos orando. E eu peço, meu Pai, nos ajude a conversar mais contigo, nos ajude a ter uma comunhão com o Senhor, nos ajude, ó Pai, a buscar a Tua presença, buscar a Tua intimidade. Nos ajude, ó Pai, a estar presente diante de Ti, se fazer presente em oração, orar ao Senhor todos os dias, ó Pai. Eu peço que o Senhor coloque este desejo em cada um de nós que estamos aqui, coloque este desejo em nosso coração, para que seja um prazer estar com o Senhor. Nós possamos perceber que 5 minutos diante da Tua presença valem muito mais do que 24 horas do nosso dia. Eu peço, Pai, que nós tenhamos como prioridade este tempo em comunhão com o Senhor. Assim oramos, pedindo que o Senhor aviva a nossa igreja e transforme os nossos corações. Em nome de Cristo. Amém.